Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o início do primeiro reinado, como que o Brasil ficou após a luta da independência dar certo. Agora está na hora do Brasil se organizar para se tornar o primeiro reinado, ter o seu próprio império, agora livre da influência portuguesa. Então a gente vai explicar esse processo para que a gente possa responder as questões aqui de baixo. Tudo bem? Então vamos às explicações sobre o que vai falar no centro de mídias sobre o primeiro reinado. No ano de 1823 foi convocada uma reunião de assembleia na cidade do Rio de Janeiro para a elaboração da primeira Constituição do Brasil, que após a proclamação da independência do nosso país, 7 de setembro de 1822, precisaria de novos caminhos para o recém-Estado Livre de Portugal. Foram convocados vários deputados que representavam as diversas províncias do Império. O projeto elaborado e entregue a Dom Pedro I foi recusado, visto que o mesmo limitava seus poderes. Sendo assim, na manhã seguinte, o imperador mandou inúmeros soldados à Assembleia para prender os deputados, instituindo um novo grupo favorável a ele para a elaboração de um novo texto constitucional, no ano de 1824. Especificamente em 25 de março de Dom Pedro I otorgou, ou seja, aceitou, publicou a primeira Constituição do Brasil. Bom, nesse texto ele fala da Constituição, por quê? Porque agora que o Brasil proclamou a sua independência, ele precisa fazer uma nova Constituição para adequar, já que a Constituição era em cima de Portugal. E agora, como livre, precisa fazer uma Constituição para pôr em prática o país agora livre de Portugal. Falando aí da independência do Brasil, o Brasil então proclamou a independência no ano de 1822, 7 de setembro de 1822. Porém, o Brasil ele não a independência não funciona dessa maneira. O grito foi só uma indignação e o início da independência do Brasil, mas oficialmente a independência não aconteceu no dia 7 de 9 de 1828, mas sim o início da luta. E aí o Brasil teve que lutar com duas situações. Uma, lutar contra Portugal que não aceitava, e outra depois a luta contra algumas províncias, alguns estados brasileiros que não queriam a independência do Brasil. Como que se faz para ser aceito como independência? Você precisa ter um apoio nacional e depois, né, dentro do seu próprio país, e depois um apoio para que os grandes reinos, os grandes países aceitem a sua independência. Aqui no Brasil, a primeira cidade a apoiar a independência do Brasil, a primeira cidade a apoiar o Brasil foi a nossa cidade de Itu. Itu foi a primeira cidade a apoiar Dom Pedro. No dia seguinte, Itu enviou um despacho dizendo que apoiava Dom Pedro I a independência do Brasil. E tanto que Itu recebeu naquele dia, o título de Fidelíssima do Império. De forma internacional, o primeiro país a apoiar o Brasil será os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser o primeiro país a apoiar a independência. Por quê? Porque com a abertura dos portos, os Estados Unidos poderia negociar com o Brasil. Agora, se o Brasil voltasse a ser colônia, poderia ser desfeita aquela abertura dos portos feita por Dom João VI. E aí o Brasil só poderia negociar com Portugal. Então para ele é interessante. Depois disso, o Brasil também conseguiu o apoio da Inglaterra, que já tinha uma aliança, óbvio, dando mais facilidades de negociação com a Inglaterra. E finalmente Portugal, que aceitou, depois de algumas negociações,
permitir que o Brasil se tornasse independente. Em troca, o Brasil pagaria 2 milhões de libras, fazendo a sua primeira dívida externa do Brasil. De quem que ele pegou esse dinheiro, já que o Brasil não tinha esse dinheiro para fazer esse pagamento? Ele pega dinheiro emprestado da Inglaterra. Aí o dinheiro dos 2 milhões são repassados a Portugal. Como Portugal devia dinheiro à Inglaterra, ele dá o dinheiro para a Inglaterra. Então fez essa roda: Portugal, Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil poder pagar a sua independência e Portugal pagar a sua dívida de volta à Inglaterra. E assim nós tivemos. No ano de 2009, aqui como a gente observa aqui, o dia do Fico, para quem não assistiu na última aula, o dia do Fico foi quando ele foi pressionado e ele tinha que decidir voltar para Portugal ou não. E aí no dia 9 de 1 de 1922, ele diz, Dom Pedro I diz pro povo que fica. E aí, depois de algumas lutas, a Revolução Pernambucana de 1821, que foi a luta contra os soldados portugueses que são expulsos, foi entre muitas guerras para a luta da independência, para que ela se tornasse oficial. E depois de várias lutas na Constituição, onde queriam diminuir o poder de Dom Pedro, como a gente viu no texto aqui, o texto que fala sobre a Constituição que precisa fazer, o grupo de pessoas tinha gente que eram contra Dom Pedro I, achava que ele deveria não ter tantos poderes, e um grupo que apoiava ele. Então tinha toda uma briga política já em torno dessa nova Constituição. E a primeira Constituição diminuía o poder de Dom Pedro. E aí ele recusou e mandou soldados mandou inúmeros soldados para prender todos esses deputados. E aí ele nomeou novas pessoas que eram a favor dele. E assim fez a Constituição em 1824. No dia 25 de março surgiu a nossa primeira Constituição. E aí é um pouquinho sobre esse processo de independência do Brasil para o início do primeiro reinado. E aí na próxima aula terá continuação sobre como que vai funcionar agora o Brasil livre, o Brasil sem a influência portuguesa.